Em 2021, o Bitcoin estava vivendo seu auge histórico. A moeda alcançou os 68 mil dólares e os investidores estavam bem otimistas, acreditando que ele continuaria subindo infinitamente. Muitos viam o Bitcoin como o futuro das finanças, o ouro digital. Porém, o que parecia ser uma trajetória sem fins para a alta foi interrompido por uma série de fatores globais. A influência crescente, políticas monetárias mais rígidas e até mesmo o medo de regulações mais duras fizeram o Bitcoin perder mais de 50% do seu valor em 2022, chegando a menos de 30 mil dólares. No entanto, mesmo com essa queda, muitos especialistas acreditam que o Bitcoin tem um potencial de recuperação muito grande. Dito e feito, em 2025 o Bitcoin chegou a bater pouco mais de 100 mil dólares e a adoção institucional está crescendo cada vez mais. Países estão começando a aceitar mais as criptos e o mercado ainda tem um grande espaço de valorização. Alguns apontam que no futuro o Bitcoin pode até atingir a marca de 200 mil dólares. É isso mesmo, claro, se as condições econômicas se estabilizarem e a confiança aí, do mercado de cripto se fortalecer ainda mais. O Bitcoin ele é altamente influenciado pelo comportamento de investidores em busca de ativos mais seguros, especialmente aí durante um período de estabilidade econômica. O aumento da inflação dos Estados Unidos e em várias partes do mundo tem feito que os bancos centrais aí adotassem uma política monetária mais rigorosa, como o aumento aí de taxas de juros. A moeda digital ela é vista como um ativo de risco e muitos investidores preferem migrar para ativos tradicionais como títulos do governo que oferecem aí mais segurança, como eles dizem, pagam mais juros, pagam juros mais altos. A alta taxa de juros também gera uma pressão no mercado das criptos, pois investimentos em Bitcoin ficam menos atraentes quando comparados a alternativas mais seguras. Quando o Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros para combater a inflação, o Bitcoin caiu mais de 68 mil dólares para menos de 30 mil dólares, como eu disse, em um período relativamente curto. Os investidores aí começaram a vender as criptos em busca de ativos mais conservadores. O mercado de criptomoedas ele é conhecido por sua volatilidade extrema, tá? O Bitcoin, em particular, vive um ciclo de fortes altas seguidas de fortes quedas também. Muitas vezes, os movimentos dos preços são impulsionados por notícias de rumores, medos, incertezas e dúvidas. Eu guardo sempre comigo que o mercado ele funciona da seguinte forma: sobe no boato, cai no fato. Guarde essa frase aí sempre com você para você não errar em nenhum dos investimentos, principalmente nos investimentos das meme coins, como aconteceu aí na cripto do Trump, tá? Muitos acharam que quando ele se elegesse a moeda ia dar um salto de valorização impressionante, mas foi muito ao contrário disso, a cripto subiu no boato realmente e caiu no fato. O medo do futuro das criptomoedas, especialmente devido a regulações mais rígidas em países como Estados Unidos, Europa e China, acabam fazendo com que muitos investidores se retirem do mercado. Além disso, detentores do Bitcoin, os fortes detentores do Bitcoin, podem manipular o mercado realizando grandes vendas, provocando quedas acentuadas no preço, o que cria aí um efeito cascata. Um exemplo real disso é em 2022. A queda do Bitcoin foi grande falência, para as empresas do setor, como a FTX. A falência de gigantes do mercado gerou um efeito dominó que afetou diretamente a confiança dos investidores. Quando grandes figuras do setor, como o CEO da FTX, se envolveu em alguns escândalos, isso fez com que o preço caísse ainda mais. A incerteza regulatória é outro fator crucial que contribui para a queda do Bitcoin. Muitos governos, ao redor do mundo, eles estão aí cada vez mais atentos para o impacto que a criptomoeda traz. Em alguns casos, estão começando a implementar regulações mais severas, mais rígidas. Países como a China, por exemplo, eles já proíbem mineração e negociação de Bitcoin. Mesmo em mercados mais favoráveis como os Estados Unidos, a discussão sobre regulamentações mais rígidas, como leis que poderiam exigir a identificação dos usuários de carteiras
moedas digitais afetam a natureza aí da descentralização do Bitcoin. A regulamentação tem um potencial de criar um ambiente mais seguro, mas no curto prazo ele gera incertezas, o que leva investidores a se afastarem do mercado e não quererem investir mais. Eles temem que o Bitcoin possa ser desvalorizado ou até mesmo banido em determinados países. Em 2021, quando o governo dos Estados Unidos começou a estudar o imposto, sobre as transações das criptomoedas, houve um impacto negativo no preço do Bitcoin, que caiu com o temor de uma regulação mais pesada. Embora o Bitcoin tenha sido aclamado como uma moeda do futuro, sua adoção ainda é relativamente pequena, especialmente quando comparada aí a outras moedas do mercado ou outras formas de investimento também, ou até mesmo no mercado de ações tradicional. Além disso, a entrada de grandes instituições financeiras no mercado, como a Tesla e a MicroStrategy, foram euforia, mas essa adoção tem sido mais cautelosa do que se imaginava. Muitas dessas empresas aí estão com um pé atrás, com o que traz incerteza quanto ao futuro do Bitcoin. A baixa adoção das criptomoedas por consumidores de grandes empresas como um meio de pagamento, especialmente aí devido à volatilidade extrema, faz com que o Bitcoin ainda seja mais visto como um ativo especulativo, ao invés de uma moeda funcional. Em 2022, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como uma moeda legal. Embora isso tenha gerado uma certa empolgação, a realidade é que o impacto foi limitado. O país teve grandes dificuldades aí de impulsionar o uso do Bitcoin entre seus cidadãos. Isso fez com que o preço da moeda caísse ainda mais após essa adoção, mostrando que a adoção não foi o suficiente para sustentar esse preço. Enquanto o Bitcoin continua sendo a criptomoeda mais conhecida, o mercado tem visto um crescimento exponencial em outras criptomoedas como a Ethereum, Solana e Cardano, e até mesmo outras altcoins. Isso tem características de funcionalidades mais avançadas do que o Bitcoin, por isso a galera acaba preferindo, Algumas dessas altcoins elas são vistas como alternativas mais eficientes, oferecendo aí transações mais rápidas, por exemplo, taxas de transações menores, e isso faz com que as altcoins elas são vistas como uma melhor cripto, no caso, valorização aumente cada vez mais. As altcoins elas são ótimas para você pegar uma onda de valorização impressionante, Quem perdeu aí o momento do Bitcoin, com as altcoins você pode sim pegar essa onda e poder aí faturar muita grana, fazer muito dinheiro com a valorização da cripto. O crescimento dessas altcoins faz com que muitos investidores migrem os seus fundos para outras moedas com maior potencial de crescimento e inovação, o que diminui bastante a demanda do Bitcoin. A Solana, por exemplo, se destacou aí por sua rapidez e baixo custo de transação, atraindo um número crescente de investidores que antes eram exclusivamente focados no Bitcoin e hoje investem também na Solana. O Bitcoin ele já atingiu seu pico histórico de mais de 108 mil dólares, o que fez que muitos investidores tivessem aí expectativas irrealistas do crescimento constante da cripto. Mas, no entanto, como qualquer outro ativo financeiro, o Bitcoin precisa de um ciclo de correção, pessoal. A expectativa é que continue aí subindo de forma exponencial, sem interrupções, sem quedas. Acabou gerando uma bolha especulativa que estourou quando o mercado não conseguiu sustentar mais aquele nível do valor que ele estava. Muitos investidores que compraram o Bitcoin a preço muito alto, no caso, começaram a vender quando o valor caiu. Então, isso gerou uma pressão vendedora adicional no ativo. Em 2027, o Bitcoin alcançou um pico de 20 mil dólares, apenas para cair drasticamente para menos de 4 mil dólares no ano seguinte. A bolha de 2017 foi alimentada por expectativas de crescimento, mas a correção foi muito forte e muitos investidores sofreram perdas significativas. É muita informação, mas concluindo tudo isso que eu falei para vocês, a queda do Bitcoin é um resultado de uma combinação aí de fatores econômicos globais, questões regulatórias, volatilidade do mercado e a evolução do próprio ecossistema da criptomoeda. Enquanto o Bitcoin ainda mantém a sua posição como o líder do mercado, ele está enfrentando aí pressões internas e externas que podem afetar aí seu
valor a curto prazo, obviamente, tá? Isso faz com que ele caia um pouco a curto prazo, mas no longo prazo tem aí um potencial incrível. Devido a isso, é muito importante lembrar que o Bitcoin ainda é uma moeda inovadora e muitos acreditam em seu potencial no longo prazo, como eu já disse, especialmente com a crescente adoção institucional. Se vale a pena comprar o Bitcoin agora? Bom, depende muito do seu perfil de risco, tá? Eu já passei várias dicas em outros vídeos aqui no canal, mas depende do seu perfil de risco, da sua visão do futuro do mercado das criptos. Isso é de acordo com os seus investimentos, obviamente. Se você gostou desse vídeo, tá? Das dicas que eu passei e também dessa pequena história, tá? E o porquê dessa queda do Bitcoin, curte, comenta o vídeo aqui abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito, beleza? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, um forte abraço do Lobo, valeu!